Nós vamos fazer um estudo sobre a doutrina das últimas coisas, a doutrina do final dos tempos. E essa doutrina ela é chamada de escatologia, exatamente porque ela vem de dois termos, duas palavras gregas que dão significado à doutrina. O primeiro termo é o termo escatos, que significa o fim ou as últimas coisas. E o segundo termo é logia, que é estudo. Então, por isso que a doutrina é chamada de escatologia. Essa doutrina ela vai tratar do futuro. Vai tratar dos fins dos tempos. É claro que quando nós falamos em futuro, ficamos apreensivos. Todo homem tem curiosidade de saber o futuro, mas não foi permitido a ele ter acesso ao futuro. O homem só pode conhecer o passado porque ele está registrado na história e pode ser conhecido através de estudo. E pode conhecer o presente porque os fatos estão se sucedendo. Porém, conhecer o futuro ao homem é impossível. Contudo, existe um futuro possível. E esse futuro é o futuro revelado por Deus. Por isso que ele é seguro. A escatologia estuda o futuro que Deus revelou na sua palavra. Então, os assuntos que trataremos ao longo de um bom tempo sobre essa doutrina são os seguintes. Estudaremos primeiro o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, que é a grande esperança do povo de Deus. Trata da volta de Jesus para levar o seu povo. Depois trataremos sobre a grande tribulação. Um período que a humanidade vai enfrentar de provação sem nenhum paralelo na história humana. Depois trataremos da volta de Jesus de uma maneira visível com a sua igreja para julgar o mundo pelos seus pecados e inaugurar o seu reino milenar. E depois trataremos da eternidade, as eras eternas. É claro que entre o milênio e a eternidade propriamente dita, nós temos alguns acontecimentos importantes, que são o julgamento dos homens num grande trono branco, quando a humanidade terá que prestar conta a Deus pelo fato de ter rejeitado o seu plano de salvação. Esse assunto, escatologia, que estuda o futuro, às vezes assusta muitas pessoas. Porque as pessoas ficam apreensivas, elas não conhecem o futuro, desejam conhecer esse futuro. Mas esse futuro só é seguro quando você vai buscar a fonte, o fundamento na Bíblia, que é a palavra que Deus revelou para essa humanidade. E os estudiosos, quando estudam essa matéria, esse assunto, eles se dividem em três grandes escolas. A escola milenista, a escola pré-milenista e a escola pós-milenista. Nós vamos explicar esse termo no desenvolver do estudo. É claro que aqui nós estamos assumindo uma posição pré-milenista, porque achamos a mais coerente,
com aquilo que a Bíblia revela. Dependendo da escola que influenciou o intérprete e que ele acredita, ele vai ter uma visão diferenciada do livro que revela o futuro propriamente dito, que é o livro de Apocalipse. Claro que há outros livros na Bíblia que também revelam o futuro, mas o Apocalipse é o livro principal, é o livro do futuro. Se a pessoa adotar o ponto de vista da escola milenista, ela vai interpretar o livro por um método chamado simbolista ou até alegórico. E esse método é um método perigoso, porque ele não leva em conta a historicidade da passagem e até chega a interpretações fantasiosas. Por exemplo, quem adota a interpretação alegórica, ela tira a verdade que ela acha da sua própria cabeça, do seu próprio entendimento, não do texto propriamente dito. A escola pré-milenista, que é exatamente a escola que nós vamos estudar, ela adota o método literalista, ou literal, ou seja, ela entende a Bíblia do modo que ela está escrito. Esse método também é chamado histórico-gramatical. Por quê? Porque ela leva em conta, esse método ele leva em conta a história, os fatos ocorridos registrados na Bíblia e a gramática. Entende exatamente como está escrito. Como a escatologia tem o seu conteúdo é mais fornecido pelo livro de Apocalipse, ele procura interpretar esse método, o livro de Apocalipse, pelo método literal, histórico, gramatical. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro que tem muitos símbolos, muitas figuras, mas principalmente símbolos. E por causa desse conteúdo recheado de símbolo, muitos intérpretes eles fogem da historicidade do texto. Não buscam entender o texto como o texto se apresenta, do modo que está escrito. Esse método é um método mais coerente e é o método que nós vamos adotar. Quando alguém interpreta de uma maneira simbolista, vai para a escola amilenista. Quando uma pessoa interpreta de um modo literal ou histórico-gramatical, vai para a escola pré-milenista. Nós vamos explicar esses termos que talvez pareçam difíceis aos ouvintes, aquelas pessoas que estão ouvindo pela primeira vez. Nós vamos esclarecer termo por termo e vamos desenvolver de um modo cronológico. Primeiro nós vamos tratar da volta de Jesus para arrebatar sua igreja, para levar o seu povo, a sua igreja redimida, os membros do seu corpo místico. Depois nós vamos tratar exatamente do período tribulacional e mostrar as diversas nuances que nós encontramos nesse período. Depois trataremos do reino glorioso e milenar de Cristo na terra. E por fim adentraremos no estudo da eternidade.
Nós vamos esclarecer o significado de cada termo e vamos desenvolvê-lo pela ótica da escola pré-milenista, da escola que adota o método literal, da escola que adota o método histórico gramatical. Apenas queríamos dar essa primeira abordagem para explicar que o livro de Apocalipse, ele na mão de um intérprete, ele entende de uma maneira, porque ele usa o método, o intérprete milenista, porque usa o método simbolista, ele vai dar uma abordagem. E o intérprete da escola pré-milenista vai dar outra. E nós vamos mostrar que o livro de Apocalipse não é um livro misterioso. Ele é um livro claro. A própria palavra Apocalipse quer dizer revelação. Claro que foi um livro hermético no início da história da igreja. Mas hoje, em função de vários acontecimentos, nós podemos perceber que ele se torna um livro aberto. E apenas queremos dizer que o livro de Apocalipse, que vai fornecer o fundamento para o estudo da escatologia, ele tem a sua grande divisão no capítulo 1, versículo 19, quando o apóstolo João teve uma visão em Patmos e foi-lhe ordenado escrever pelo anjo, dizendo: escreve as coisas que vistes, e depois as coisas que são, e após isso as coisas que depois destas deveriam acontecer. Então essa é a grande visão do livro de Apocalipse, e vocês vão notar que não tem nada de misterioso e é gratificante estudar a escatologia, porque você, conhecendo o futuro que Deus revelou, você vai se fortalecer na esperança, na fé, e vai aguardar com alegria a volta gloriosa do Senhor Jesus. Que nosso Deus possa lhe abençoar. E lhe convidamos para você acompanhar esse estudo.